Fala galera do Vale do Mundo, estamos aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus em mais uma sessão de gravações do Pod Vale do Ribeira e hoje novamente com minha parceira e amiga Ira, tudo bom? E aí, Doug, tudo bem? Bem, hoje mais o papo um vai episódio render, e hoje nós estamos num episódio bem gostoso, bem fresquinho, com uma das maiores maravilhas aqui do nosso Vale do Ribeira. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu play, pela sua presença e participação. Continue neste programa até o final, porque hoje o papo vai ser assim, ó, bem molhado, bem fresquinho, tá? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam o Pod Vale do Ribeira, Ribeira Plus e principalmente conheçam as pessoas e o trabalho sobre as pessoas que estão vindo aqui para falar sobre o Vale. Os valentes, né, Doug? Os valentes do Vale. O papo hoje vai ser muito bom, galera. Então fica ligadinho aí que a resenha vai ser forte. E forte também são os nossos patrocinadores, né, Ira? Adoro. A gente tem que falar sempre dos nossos apoiadores, que é muito importante. A Anamarca Serviços Náuticos, você já conhece. É a empresa que atua aqui no Vale do Ribeira e no Litoral Sul. Então você que está querendo sua habilitação náutica ou fazer uma documentação da embarcação, da moto aquática, não sabe como fazer, entre em contato com a galera da Anamarca, procure lá nas redes sociais Anamarca Raiz, tá? E entre em contato com eles para poder estar se regularizando e conquistar a sua habilitação. E também temos mais uma patrocinadora que está com a gente aqui, o Centro Educacional Alto Nível. Então, você que chega lá no Alto Nível, né? Entre em contato com a galera do Alto Nível, Centro Educacional, onde você vai poder se qualificar, cursos profissionalizantes. A gente já falou em outros episódios aqui, mas vamos falar mais tarde também um pouquinho sobre o alto nível. Então fica ligadinho que o papo está muito bom hoje e as empresas que sempre apoiam com a gente aqui também são muito boas e agradecemos sempre a eles estarem conosco e quem ainda não está, por favor, também entrar em contato e estar com a gente aqui, que é uma satisfação receber sempre o apoio das empresas aqui no Pod Vale do Ribeira. Ira, o papo hoje vai render muita coisa, né? E a gente aqui tá com os caras que fizeram um trabalho gente, que orgulho desse fenomenal. Vale, nossa. Fica ligadinho que vai ser o lançamento oficial aí semana que vem. A gente vai falar sobre o assunto agora aqui e sobre o que vai ser lançado semana que vem. Então fica ligadinho que o papo é muito bom. E hoje a gente tá com 3 feras aqui, né? Do Vale, 3 valentes do Vale. Vamos estar no bloco aqui inicial com 2, depois a gente vai fazer uma troca aqui e o Rodrigo vai estar entrando para fazer um bate-papo também, mas agora estamos com o Rafael e o Vinícius. Rafael, obrigado por ter aceitado o convite. Vinícius também, obrigado por ter aceitado o convite e parabéns pelo projeto, que é um documentário, um material muito legal, né? Quem ainda não viu vai ver, mas é fora de série. É isso aí, sejam bem-vindos, gente. Obrigada pela presença de vocês. Né? Já esteve aqui no programa, sim, né? E você primeira vez. Primeira vez. Vamos conversar bastante sobre esse documentário, né? O que vocês acham de a gente assistir, né? Um pouquinho, assistir antes, né? Para quem tá em casa, já vê o trailer, já vê. Ó, vamos rolar uma prévia aqui do documentário para vocês poderem conhecer um pouquinho do que vai vir aí do documentário Rio Ribeira de Guape. Eu sou o Ribeira. Venho de longe e carrego memórias ancestrais registradas em minhas águas. Resisto com força e sigo livre, sem obstáculos. Passando por lavouras, florestas e povos. Recebo águas de muitos rios e cachoeiras e sigo meu curso até me encontrar com o mar. Banho cidades, crio caminhos, sustento vidas. Guardo memórias que agora você vai conhecer. Essas são as marcas e histórias das águas do Ribeira. Eu não sou só um rio, eu sou um rio de inspiração. O rio é uma coisa que nunca vai se acabar, é uma coisa que Deus nos deu. Vale do Ribeira é meu maior patrimônio. Aquele que ainda tiver consciência, preserve,
Renegue o Deus dos dinheiros e abraça o amor. Como o vento penteando o cabelo das águas, assim é o encontro do Ribeira com o mar, trazendo em cada curva o fragmento de um epitáfio. E amanhã voltar a ser um corguinho, ribeirão, rio, e recomeçar. Recomeçar e recomeçar. Enquanto isso, a gente vai, né, falando aqui com vocês. Rafa, fala um pouquinho para quem ainda, né, as pessoas já te conhecem, que você já esteve conosco, mas para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, para a galera poder te conhecer mais. Muito bom. Bom, agradecer e parabenizar o programa, né? A gente vem acompanhando desde o começo e é motivo de felicidade ver a crescência, né, do programa, a importância que ele tem para a comunicação do Vale do Ribeira, sempre querendo trazer o nosso melhor. E isso também é parte, né, do espírito de todos os projetos que a gente desenvolve. Então, para quem não me conhece, né, sou Rafael Guimarães, sou de Juquiá, sou filho do Vale do Ribeira, trabalho com educação ambiental, trabalho desenvolvendo projetos dentro da Preservale, que é uma empresa aqui da região, né, que nasceu, vem no seu DNA, o nome da nossa região, com o intuito de mostrar o que a gente tem de melhor, né, do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de produção, de informação e formação de pessoas também, né? Então, trabalhamos com... Eu costumo brincar, né? Eu trabalho com palavrão. Né? Por que eu trabalho com palavrão? É um palavrão, porque é um pouco comprido e pelo poder que essa palavra tem, que é o pertencimento territorial. Maravilha. Então, é esse lugar que a gente precisa chegar com a nossa consciência para poder valorizar o que é nosso. Nossa, maravilha. E você, Vinícius? Bom, muito feliz de estar aqui, né? Primeira vez que eu tô na frente de uma câmera. Geralmente eu tô atrás dela e tô até uma luz aqui, tô me sentindo estranho. Já tá dando uma dica aqui, né, gente? Olha. Mas é isso, eu sou daqui do Vale também, sou de Juquiá, mas atualmente estou em São Paulo. Trabalho com cinema, publicidade lá. E fiz a direção de fotografia do documentário, né, que a gente vai falar aqui hoje. E a convite do Rafa, né? Fiquei muito feliz do convite, porque é algo aqui do Vale, né? Eu nasci aqui, então... quando ele falou pra mim, falei, cara, bora, já abracei, bora, vamos fazer. Entendeu? E aí a sua atuação dentro desse documentário, como que foi? Então, eu fiz toda a parte de fotografia, estética, como imprimir o que o Rafa queria mostrar, sabe? Que essa é a função de um diretor de fotografia. Que é o que o diretor ele quer mostrar para o público de forma visual. Então o Rafa ele tem uma ideia, um roteiro, ele quer comunicar isso às pessoas, e o fotógrafo entra nessa parte. Como que eu torno isso visual? Como que a gente vai filmar? Que hora do dia? Que câmera que a gente vai rodar? Que lente? Como que a gente vai subir isso, né, para as plataformas? Como que as pessoas vão assistir isso, sabe? Então, é essa parte que eu entro, essa é a minha função. E aí o projeto foi idealizado por você, desenvolvido? Conta pra gente a origem disso tudo. Sim. Bom, a origem vem da vontade de mostrar o melhor, né, da nossa região. E em Juquiá, né, trabalhei um tempo com gestão pública, eu sempre falava assim, perguntava para as pessoas, de onde vem o gentílico? Né, muitas vezes as pessoas não sabiam nem o que era isso. De onde vem o gentílico de juquiaense? Vem do rio. Né? E qual é a relação que estamos tendo com o rio? É de frente, uma boa relação, né? Ou viramos as costas para o rio? Né? E eu percebo que é comum da sociedade contemporânea virar as costas para o rio. Uhum. Todas as cidades, sem exceção da nossa região, elas nasceram na beira de um rio. Uhum. A maioria leva o nome do próprio rio que banha ali a cidade, né? E essa relação foi se perdendo. Então, essa visão de região que eu tive quando eu saí da região, já trabalhei em vários estados, já tive a oportunidade de rodar bastante nessa vida, né? Trabalhando, conhecendo lugares, desenvolvendo projetos. E me fez, através dessa percepção, ter vontade de fazer alguma coisa. Né? Esse é o primeiro sentimento. E a ideia em si do documentário nasceu em uma viagem que eu fiz
né, já fazem alguns anos que eu sempre estou indo para a Amazônia, um lugar encantador, né? E quem tem a oportunidade de ir para lá, quem tiver, vá, não pense 2 vezes, porque vale a pena. E na Amazônia, que é a região dos maiores rios do mundo, o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta está ali, né? Sim. É um patrimônio brasileiro, acho que um dos maiores, né, que nós temos, na minha opinião. E numa reflexão, num momento de introspecção, na beira do Rio Negro, que é um dos afluentes, né, o Rio Negro com o Rio Solimões, formam o encontro das águas em Manaus, e dali para frente é Rio Amazonas. 40 quilômetros para cima, nas cabeceiras do Rio Negro, tive uma ideia que chegou pronta, né? O download que vem de Deus, né? Através de um pensamento que foi... tá vendo a grandeza desse rio? Né? Na frente do maior rio do mundo. O seu rio é tão grande quanto ele, porque a água é uma coisa só. E o pensamento veio com essa... Como se alguém estivesse me dizendo isso. E quando eu parei para pensar, porque foi uma voz muito forte dentro da minha cabeça, me veio a ideia de se fazer um documentário. E eu estava numa viagem, fiquei vários dias, uma expedição que eu fiz lá, tive a oportunidade de fazer. Quando eu cheguei em casa, conversando com a minha esposa, atualizando as ideias, dando um F5 na relação, eu cheguei assim, desse jeito, cocei a cabeça e falei assim, né? Tânia, o nome da minha esposa, chama ela de B, né? Que é meu apelido carinhoso. Falei, B, eu vou fazer um documentário. Aí ela falou, você tá doido, né? Você nunca fez isso, né? De onde surgiu, né? Como faz, quanto custa? Eu falei, não, isso um pouco interessa, eu vou fazer um documentário. Aí ela perguntou de onde surgiu a ideia, eu falei, do jeito que eu disse aqui. E é algo latente, pulsante. Tanto que quando a gente começou a gravação, que eu fui no Delta, onde pela carta hidrológica nasce o Ribeira, né? Falei carta hidrológica porque nós temos 2 referências de onde nasce o Ribeira. Essa carta hidrológica, que está dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, é oficial, vamos dizer assim, ponto de vista cartológico, documental, e tem a base cartográfica do Google, que coloca a referência como do Assungui com Ribeirinha, né, nesse delta, nessa junção, dali para frente Ribeira, que o Assungui é o próprio Ribeirinha. Então, quando eu cheguei nesse delta, que é esse ponto que chegamos, estávamos nós 3 aqui, inclusive, eu tive, sem querer, porque eu não estava pensando nisso, o mesmo sentimento, e lembrei e contei para os caras ainda. Né? Falei, lembrei de uma parada aqui e tal, de onde que surgiu essa ideia, né? E também, depois, né, a ideia começa a se desdobrar, entender, e aí é a certeza de que aquilo foi um insight muito providencial, vamos dizer assim, de que muitas pessoas que são do Vale do Ribeira, e quando eu falo Vale do Ribeira, não é só São Paulo, é por onde passa o rio, né? Possam se sentir bem, possam sentir como seu, possam falar, é isso que eu enxergo. É isso que eu gostaria de mostrar para alguém, né? Mostrar o belo. Que a sensação que a dona Iracema, que aparece no vídeo, que no trailer, é uma das cenas mais maravilhosas desse trailer, quando ela fala que ama o Rio Ribeira. E quando você vê aquela mulher, aquela pessoa ali na beira do rio falando isso, e você sente a mesma coisa. Sim. E a lagriminha vem aqui, mano. Ela falando e você ali, essa sensação. Até, assim, uma ideia que veio agora, nessa provocação, nessa lembrança, né, da dona Iracema, eu comentei ainda, né, o grau de serenidade, né, a dona Iracema, ela é uma liderança quilombola do Quilombo de Praia Grande, né, que está em Iporanga, né, mas, lembrando que a nossa região é a região que tem a maior concentração, né, dessas comunidades, que tem uma relação com água, natureza, muito forte. Clima, forte e que tem muito a nos ensinar, né. E até assim, nós começamos a gravar por lá, inclusive, né? Por algum motivo. Foi a primeira diária, né? Foi a primeira diária, a primeira saída de campo. 1h30 de barco. 1h30 de barco, né? De Poranga até lá. E aí tivemos ainda a oportunidade de casou, mudou a agenda lá, de ser no mesmo dia que ia ter uma missa lá de São Sebastião, que tem uma capela na comunidade e tal. Então... E aí, assim, a maneira, né, que é conduzido, acho importante trazer também, que faz parte da metodologia, que não existia, existe agora, porque já está sendo criado, né? De como gravar, como abordar as pessoas, de mostrar, de fato, o que nós queremos com isso, né? De combater, isso é algo que eu combato com a minha vida, a apropriação cultural de nossa região, assim como de qualquer região, né? Assim como os gringos se apropriaram desde o descobrimento dos nossos recursos naturais, da nossa cultura indígena,
né? Ano passado voltou, ano passado, se não me engano, o manto de Tupinambá, de 1500 e pouco para o Brasil. Há um mês voltou agora para o lugar, Então, está lá assim, reverenciado onde deveria. Isso é muito prejudicial, né? Porque quando alguém está falando de nós, nunca será nós falando de nós. Sim, e a história tá tem que ser tudo falada bem, por nós. mas não é nós falando de nós. É. Não é, nunca será. Aham. Né? Quem vive, quem respira, quem está junto, quem deseja, enfim, quem é filho da terra. E eu acho que a parte mais densa do espírito do documentário é isso, né? Todas as pessoas, todas, sem exceção, elas têm uma relação de são filhos do Vale do Ribeira, né? Sim. O Vinícius, que hoje é um profissional referência e, assim, para nós é um maestro, né? Ele que está trazendo toda a maestria, né? Do que compõe o audiovisual, né? Através da sua vida, né? E é filho do Vale do Ribeira também. Então, essa sensação, né? O Rodrigo, que está fazendo a direção musical, também é da região. Então, assim, as pessoas, o Julião, o Lara, o Pedro Navala, o professor Leles, a dona Iracema, o professor Armando, enfim, todas Toda a as galera. pessoas, né? Que estão dentro do documentário, né, fazendo parte da construção, são pessoas daqui que têm a mesma ideia. Né? E tem uma Maravilha. palavra muito forte, né, pouco conhecida, que eu gosto muito, que se chama egrégora. O que é uma egrégora? É a junção de boas energias, é a junção de bons pensamentos, de boas ações. Isso forma uma E egrégora. comunitário daquilo. Sim, e aí isso cria um campo onde todo mundo tem algo em comum. E esse algo em comum é o bem, fazer o bem para a região. Né? Mostrar que a nossa região, além de história, além de, como algumas pessoas falam, e hoje eu venho concordando, é a reserva legal do estado de São Paulo, né? A área Sim. né? É o que sobrou de Mata Atlântica, do bioma. Né? Dentro disso tudo a gente esqueceu durante o tempo, não esquece, está esquecendo ainda, de lembrar que a água é o principal produto do Vale do Ribeira. Sim. Né? Eu com costumo certeza. dizer, eu trabalho bastante com palestra, formação, essas coiseiras, né? Congressos e tal. E quando eu estou num lugar, lá num congresso, por exemplo, esse dia eu estava em Brasília, no Congresso Brasileiro de Engenharia Ambiental, falando sobre comunicação e falando documentário, inclusive, fui convidado para isso. E aí, quando na hora de se apresentar, de onde você vem e tal, eu falei, ó, vem do Vale do Ribeira, onde vem de Juquiá, minha cidade. Onde fica? Em Vale do Ribeira, estado de São Paulo, região sul. O que que tem lá? Falei, bastante coisa, especialmente água. Né? Uma coisa que você citou que eu achei assim, muito interessante, e a gente tem conversado aqui, é interessante você trazer isso dentro do documentário. A gente tem aqui o último rio vivo do estado de São Paulo, né? Onde a gente não tem interferências, né? Então, olha a riqueza que a gente tem aí. E o fato das pessoas estarem de costas para o rio, algo que a gente sempre comenta dentro do turismo. A gente cita mais registro, porque estamos aqui, né? Mas as outras cidades também, né? A gente tem essa visão também que as outras cidades também de estão valorizar e de costas. falar sobre isso, né? Falar sobre a nossa relação com o rio, para além da história, que também é muito importante estar falando isso, mas essa relação pessoal. E aí eu queria perguntar para o Vinícius, né? Como é que foi essa sensação de vir de São Paulo, né? Porque eu também sou valente, que estou trabalhando em São Paulo, e de vir para cá e viver isso, reviver isso. Porque você veio trabalhar, mas é um trabalho que você está trocando uma experiência. Como é que foi isso para você? Então, isso me fez pensar em voltar pra cá, né? Porque Mexe, né? Bebeu água mexe. da Eu Ribeira, estou né? sentindo isso. mexe muito, assim. Porque, a gente foi pra tantos lugares, né, cara? E, assim, eu não era um grande conhecedor, assim, como o Rafa, sobre o Rio, toda a história, assim. Então, eu fui aprendendo durante o processo de filmagem. Muita coisa eu ficava perguntando no carro, né? Pô, Rafa, me explica isso aí, como é que funciona isso? E também aprendi muito com as pessoas que a gente entrevistou, que era uma aula, né? Cada entrevista, você saía, assim, chocado, voltava Muita pra história, casa, assim, assustado até. Porque, cara, a gente... E deu muita hora de gravação, né, Vini? Foram mais de 14 horas, assim, de filmagem. E era interessante porque, mesmo antes da gente começar a filmar, de bater a claquete, muitas pessoas, tipo a dona Iracema, já tava dando aula, né? Ela já tava falando várias coisas e a gente preparando toda a luz e câmera. Calma aí, Rafa, segura um pouco. Porque era muito conhecimento, muito conhecimento.
Que maravilha, né? Mexeu É, bastante, sim, né? o pertencimento, né? É muito legal isso, né? Você realmente fazer uma coisa que é da sua região, você promover isso Exato. é fora de série, né? É uma sensação, acredito que vocês estão E é muito... bom. Ai, você É extasiante, né? Pro Porque- meu trabalho, como fotógrafo, assim, muitas vivências que a gente teve serve como inspiração, sabe? Porque, São Paulo, beleza, tudo acontece lá, o cinema acontece lá. Só que você fica muito limitado, questão da criatividade. Uhum. Porque você tá Sim. ali numa cidade maluca, Só e vai você ver precisa aquela- respirar alguma coisa nova Uhum. e se inspirar. E tinha várias locações que a gente ia e eu nem chegava filmando, encostava a câmera, sabe? Olhava primeiro, respirava, absorvia aquilo, né? E falava, não, agora vamos filmar, beleza, sabe? Então isso, Não tem preço. não tem preço, Não não tem tem Que preço. legal, que maravilha. E como é que foi fazer o cronograma, o planejamento de toda essa viagem dentro do Vale, esse desenvolvimento? Assim, eu comentei, né, de onde surgiu a ideia, e na linha do tempo, isso, nós estamos gravando, né, o documentário esse ano, mas todo o planejamento, desde a ideia até transformar a ideia em um resumo, num release, e aí adequar essa ideia dentro de um modelo de projeto, construir, entrar no edital, né, são muitos caminhos, né? E aí, assim, mas a certeza de que ia dar certo, por conta do grau de importância, né, reduz qualquer sensação de dificuldade. Uhum. Em quem quer fazer. Quer fazer, a dificuldade ela não existe. Sim. Né? Você vai contornando quando vê, tá lá. É mostrar o caminho, né? Isso. E aí, nesse caminho, eu sempre tive essa preocupação, como é que eu vou chegar em pontos chaves? Porque, assim, tenho um conhecimento, sou da região, trabalhei com cartografia um tempo, regularização fundiária, conheço o Alto Ribeira bastante, né? Que é uma região mais distante aqui do eixo da BR, né? E aí eu tive a ideia de fazer um planejamento cartográfico mesmo, né? E aí pedi, inclusive, ajuda para um amigo, agrimensor, que me ajudou, né? Eu ficava ali vendo no Google e tal, mandava para ele, fazendo umas plantinhas, ideia de rota, tempo que ia chegar. Isso tudo em, sei lá, 1 ano pensando nisso, sem pressa, né? Sim. Até porque, assim, eu sempre falava, né? E aí nesse processo, inclusive, né? Até lembrando, o Vini já estava incluso, o Rodrigo também, né? Porque além de tudo somos amigos, então assim... Então, vocês tava combinaram conversando. antes de entrar à no processo, vontade, né? E aí eu falei, Ai, ó, que vai rolar, legal. lembra aquela ideia? Vamos fazer. Então, vai tá sair. rolando, velho, se prepara aí. Tal. Foi tudo com calma, né? Isso. Vai rolar, né? A gente sabe da morosidade do sistema, né? Quando se fala em captação de recursos, em desenvolver projetos junto ao Estado, etc. e tal. Enfim, nada disso foi preocupação. E aí, assim, o ponto-chave, né, dentro da sua pergunta, foi esse estudo cartográfico, né? Saber como que eu chego onde o Ribeira nasce, saber como que eu chego onde o Ribeira entra no estado de São Paulo, saber como que eu chego em pontos, por exemplo, como o Varadouro, como a Barra do Betari, que é um rio muito peculiar, né? Ou qual a melhor maneira de abordar e escolher uma comunidade quilombola para representar os quilombos do Ribeira. Uhum. Igualmente, qual a melhor maneira de fazer isso na representação dos guaranis, que são os nossos indígenas, dos ribeirinhos, enfim. Essa linha de raciocínio, né, do planejamento que começou lá atrás. Vocês começaram a conversar e fizeram esse planejamento juntos? Sempre trocando ideia, velho. Aham. Sempre trocando ideia. E compilando isso em modelo de plano de trabalho simples. Né? Tanto que quando a gente foi para campo para gravar, eu tinha um roteiro sintético que era um checklist, ó. Pampo, cara, hoje a gente gabaritou. Até brincava, né? Gabaritamos. Cara, hoje já tá... Cara, Então, assim... E a logística do Rio Ribeira? É muito complexa. Porque, assim, cara, você tocou num ponto. Que o rio, ele tem, em tese, quase 500 quilômetros. Dependendo de como você medir, né? Sim. O percurso dele é isso aí. Eu não tenho a audácia de dizer é tanto. É por aí. Próximo. Do delta, da base cartográfica do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Mas para a gente poder gravar esses 500 quilômetros, nós andamos mais de 3 mil. Né? Uma ida até Ponta Grossa, algumas idas para o Alto Ribeira, para Iporanga, já nem lembro quantas vezes. Até eu brinquei, eu gostando de Iporanga, né? Eu falei, nós estamos proibidos de falar o nome Iporanga a partir de hoje. E muita todo esse beleza, caminho, velho. né? Porque uma coisa é o muito turista, louco, igual você né? falou do Rio Betari.
eu conheço um trechinho do Rio Betari, ele é que gigante. muita gente também conhece, que é um trechinho mais perto de da acesso. serra, ali do bairro da É, serra. um acesso mais turístico, todo mundo conhece, mas tu falou, é complexo, porque não é só esse trechinho que vocês foram percorrer, né? Sim. Vocês foram andar por muita coisa, né? E Sim. se embocar no meio do mato, né? Trilha. Inclusive, né, dando um spoiler, nós já estamos dobrando outras ideias de continuar produzindo material, falando de bacia hidrográfica, trabalhando pertencimento, né, trabalhando com essa ideia de... eu gosto muito da ideia de documentário, do ponto de vista de documentar, que é registrar, Sim. criar memória, Uhum, né, sim, afetiva, eu vejo inclusive, assim, né? Registro de memórias e para É. futuro. Não, imagina. A gente vive disso, né? A palavra memória, eu gosto muito de um significado que eu tenho comigo, que é em mim mora, tudo que mora em mim, né? Minha memória. Então, o que eu guardo dentro de mim, né? E o o que eu registro crio. tá passando para frente. E Pra outras aí, pessoas acessarem, criarem novas sim, memórias. Sim, e assim, dentro da realidade, né, do nosso território. Uhum. Então, essa logística foi desafiadora. E aí, pontos, por exemplo, sacrificar, ó, o almoço vai ser uma coxinha fria, né? Para chegar lá na Barra do Itapirapuã. Chegar lá e sentir e fazer valer a pena, né? Entender os contrastes da fisionomia da paisagem, né? Como se diz. Sim. É o termo que se usa para isso, né? Dos diferentes cenários que a gente tem em paisagem do Vale do Ribeira. Você pegar o Alto Ribeira, né? Que é o Ribeira entrando em São Paulo, pontos de preocupação, e a gente vai mostrar, o senso crítico do documentário faz parte da coluna vertebral dele também, né? Uma das vértebras. E a preocupação com a ocupação de solo, plantação de pinos, eucalipto, que são lavouras que, se não for conduzido com inteligência, com manejo, prejudica o solo, prejudica a água. Né? Iguape Ilha Comprida tem um trecho prejudicado. Sim, nós temos várias evidências. Então a gente quer trazer esse grau de preocupação, porque assim, o belo, ele é parte da identidade do Ribeira. Sim. A história, mais ainda, saber que, por exemplo, né, muitos spoilers, mas a primeira fundição de chumbo do Vale do Ribeira, do Brasil, aconteceu no Vale do Ribeira, lá na Plumo, lá em Adrianópolis. Essa ideia. E, ao mesmo tempo, o maior passivo ambiental, né, que é uma contaminação de chumbo presente na bacia também é desse mesmo lugar, né, tá lá em cima. Então, são pontos de atenção. Então, tudo isso faz parte do que é a mensagem do documentário, né? Nossa, como é bom pra gente daqui do Vale conhecer, sair do nosso lugar mesmo. Nosso trechinho do Rio, nosso né? trechinho, Você conhecer realmente então, o Rio pertencemos, inteiro, né? estamos aqui, mas conhecer as Muito legal, né? outras legal. comunidades, as outras pessoas. Realmente isso, conhecer o Rio, ele pleno, né? Inteiro. Sim, e assim, eu trabalho bastante, né, com recurso hídrico, educação ambiental, e aquele mar de informações que sempre tivemos, mas o que eu disse no começo aqui com vocês, antes da gente começar a gravar, que quando o documentário está permitindo, né, especialmente pela maneira que o audiovisual está trazendo também, junto com a narração e a narrativa, um zoom maior, né, uma profundidade maior na nossa história, na nossa cultura e na visão de mundo de quem é filho do Ribeira e guardião do Ribeira, que vive ali, né? Uhum. E, por exemplo, quando a gente escolheu... Por que escolheu? Agora eu lembrei, né? Ainda bem que eu lembrei. Por que a gente escolheu a comunidade da Praia Grande em Iporanga? Nós temos dezenas de comunidades no Vale do Ribeira, todas têm relação com o rio, todas são importantes, todas têm história. Mas, no nosso entendimento, desde o nome da comunidade Praia Grande, que ainda é uma grande praia, que você chega nela, é um banco de areia assim, gigantesco, né? Numa curvona, coisa rara de se ver no Ribeira, né? Mineração é uma atividade um pouco voraz. Para eles chegarem nessa comunidade, né, 1h30 de barco, todos os dias as crianças estudam, enfim, qualquer atividade social que eles precisem fazer fora da comunidade, esse é o único caminho. Então a relação que eles têm com o rio é intrínseca, né? Sim. É uma relação de amizade, como eles mesmos têm, né? Uhum. É o chão. Sim, e aí, por exemplo, fazendo uma alusão de coisas que o documentário vai trazer, né? Uma fala da dona Iracema, que tem memória viva, pois está lá ela viva, né? De quando teve esse acidente de chumbo, né? De ela perceber o rio diferente, das pessoas verem bolas de chumbo no rio. Nossa. Né? A gente está falando dos peixes também, né? Dos peixes contaminados. Então, o nosso rio, ele tem marcas
que precisam ser reconhecidas para que elas possam servir de força e instrumento para a gestão da própria água, né? Bom, isso aconteceu aqui, né? Eu tive um problema, né? Igual quando a gente vai no médico, o médico dá um diagnóstico, aí cabe ao paciente saber o que ele vai, que rumo ele vai tomar da vida, né? Acontece que quem cuida do rio não é ele mesmo. Porque se a gente deixar o rio livre, solto, como ainda é, né, sem nenhum contato humano, na linha do tempo ele se regenera. Todos os peixes voltam, as árvores voltam, ele não precisa do homem. A natureza, ela vai fazer o seu trabalho. Sim, inclusive assim, um termo que eu venho tomando cuidado, né? As terminologias vão mudando e as pessoas vão criando ideias melhores. A gente precisa aprender a se relacionar com os recursos naturais e não só preservar, conservar. A água não precisa que ninguém cuide dela. Você não precisa ser sujada. Sim. Né? Sim. A gente só cuida da só água porque nós sujamos a água. Então não interferir nisso, né? Entende? Aí, assim, isso é muito claro para uma comunidade quilombola. Isso é muito claro e óbvio para uma comunidade guarani. Isso é muito claro para um caiçara, para um pescador, para um ribeirinho. Mas para a sociedade convencional contemporânea, não. Então, a ideia é criar esse espaço, nesse tempo corrido cada vez mais que a sociedade está, de parar para pensar no rio, na região, que a gente tem aqui muita gente e eu acho que é impossível achar alguém que é do Vale do Ribeira que não tem uma relação com esse rio. Difícil. Uns mais, outros menos, Mesmo né? que indiretamente, né? Mesmo que a pessoa realmente não esteja ali dentro do rio, mas a família, a vida. E mais ainda, uma coisa importante, porque a gente está vendo, né, o nome do rio, o nome do documentário, Ribeira, um rio de muitas águas. Né? É isso, né? Águas do Ribeiro. Águas do Ribeiro. Não, eu confundi com outro que a gente tá usando. Eu pensei que é o diretor que está falando, né? Não é, Ele falou. Se ele falou, você está falando. Eu confundi com a campanha, que inclusive eu trouxe uma camiseta para vocês. Ele pode mudar o nome do filme. Claro. Vamos mudar o nome. Esse menino não tem cara de João, Joaquim. Confundi com a campanha. Águas do Ribeira. Águas do Ribeira. Porque, geralmente, né, as pessoas enxergam o Ribeira só pela sua calha. Que é essa calha maior, onde passa a maior parte das águas, que tem esse nome, Rio Ribeira de Iguape. Mas ele não teria esse tamanho, essa dimensão, essa expressão, esse valor, essa quantidade de água, se não fosse seus afluentes, seus ribeirões, suas cachoeiras. Né? E aí, quando a gente abre esse leque, você entende o tamanho do território. O tamanho do Ribeira. Ele é muito maior do que a sua calha. Ele é muito maior do que os 500 quilômetros lá de Ponta Grossa até Iguape, né? Ele tem muita história, ele tem também, dentro desse conceito de bacia hidrográfica, valores, né? Se gera energia com as águas do Ribeira, não da calha. Mas, por exemplo, nós temos uma meia dúzia de hidrelétrica no leito do Rio Juquiá, né? Mais de 60 anos gera energia ali, por um grupo privado. Nós temos a transposição desse mesmo rio na cabeceira, que é a transposição do Rio Juquiá, Sistema Produtor São Lourenço. E pouquíssimas pessoas sabem que a maior crise hídrica da história da capital do nosso estado, que foi em 2014, 2015, foi salva por um dos nossos rios, que é o Rio Juquiá. A segurança hídrica de uma das maiores cidades do mundo, ela só existe por causa das nossas águas. Eu lembro disso, porque foi uma época que foi muito divulgado para quem é daqui, né? Quem é de fora realmente não se ouvia falar. Em São Paulo, por exemplo, nunca ouvi falar, mas aqui todo mundo comentando sobre isso. Foi bem forte, né, Doug? Muito forte esse. E o que você falou, né? A dimensão do rio é de uma magnitude tão grande, né? Que ele começa num córrego, né? Isso. E, visualmente você vê o trecho lá, né? Que vocês pegam. Ele nasce ali, aquela, né? E vem, e aqui para baixo ele se transforma E muda conforme cada pessoa, as pessoas que estão ali, né? Sim. Não, você disse, olha, é até assim, importantíssimo isso aí, não podemos esquecer. Eu falei da parte da diferença das paisagens, né, e citei a questão do Pinos, mas tem um ponto, assim, que eu acho que é o principal de preocupação com o nosso rio, que são as suas cabeceiras. A gente que vive no Vale do Ribeira, acha que todo lugar tem floresta, água e tal, e assim, né? E não é, só aqui tem isso mesmo. E nas cabeceiras do rio não tem isso. O que a gente tem é uma ocupação de monocultura, soja,
pecuária que é o que extensiva, consome. silvicultura, né? Eucalipto, espaço, pinos, mineração. terra, água, sim. muita. Mineração voraz, tem uma grande mineradora de calcário geral, né? De cálcio, de calcário, talco, essas coiseiras aí, cal virgem, né? Um monte de coisa que é base de cálcio. Na beira, na cabeça do rio, então assim, até eu fiz uma brincadeira. O Ribeira, ele tá mais calvo do que eu, tô ficando. Porque... Relação mesmo, né, com o rio. Não, e assim, até faço uma brincadeira porque o assunto é muito preocupante, né? Sim. Você saber que a cabeça do rio, de onde ele nasce, tá tão vulnerável, né? E que ele se transforma quando ele chega no estado de São Paulo e recebe águas, né? Começa pelo Itapirapuã, e aí o Rio das Cordas, e começa, né? Dezenas de afluentes até chegar ao mar, ele vem se transformando. E aí ele vem se transformando também porque no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, nós temos as unidades de conservação, né? Os parques, especialmente o Petar, que é um dos maiores, né? Que margeia o rio, e que garantem a renovação dessas águas. Nós temos registro, nós tivemos a oportunidade, sorte, privilégio, né, ou tudo isso junto, de quando a gente estava gravando lá nas cabeceiras do rio, no trecho do Paraná, foi um período que teve de chuva, né, no começo do ano, e deu para perceber a turvidez e a turbidez da água, a cor da água, a qualidade da água, né? Vermelha feito sangue. As terras roxas do Paraná, né? Sim. Que é ali na gleba de Ponta Grossa, né? Sim. Castro ali, aquelas cidades ali. Pela falta de mata ciliar, sedimenta e o rio recebe todo o sedimento. A diferença da cor quando você já chega em Ribeira, e aí é mudando. Aí quando você chega em Iporanga, que o rio já estava com outra coloração, né? E a gente vê essa diferença da ocupação das margens do Ribeira, né? Da onde ele nasce até onde ele chega. É só no estado de São Paulo que ele recebe uma proteção equivalente ao seu tamanho, vamos dizer assim, né? É muito... não sabia que estava acontecendo tudo e isso. assim, eu não estou dizendo que eu sou contra. Sim, mas é uma questão, um ponto de atenção. Nada dessas sim, atividades, mas é o ponto de atenção e o pudor que precisa se ter para poder ter atividade, qualquer atividade econômica, né? Com certeza. E como você falou, são muitas águas, né? E não adianta a gente cuidar de uma, preservar uma, manter uma, sendo que vai ter encontro com outras. É um conjunto, né? Uma cadeia. Né? A bacia mesmo, então, sim. Isso. Então, realmente é tudo isso, né? E o papo tá bom demais, né? Nossa Senhora, muita história, né? É um assunto que é muito relevante pra gente que é daqui, né? E quem ainda não conhece um pouquinho do Vale do Ribeira, das histórias do Vale do Ribeira, fica ligadinho, porque esse documentário vai trazer muita coisa interessante para você poder conhecer, quem é daqui do Vale, conhecer mais o Vale, né? E quem não é, conhecer um pouco da história do Vale dentro desse documentário. A gente vai falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é sempre também muito importante, né? E falar da Centro Educacional Alto Nível, tá? É uma escola profissionalizante aqui de Registro, que está conosco, iniciando agora a parceria com o Pod Vale do Ribeira. Então, você que quer se qualificar, conquistar novas profissões, poder reciclar, então, entre em contato com o pessoal do Alto Nível. Lá você vai ter diversos cursos. A gente vai falar um pouquinho aqui de transporte escolar, transporte de passageiros, transporte de cargas. Estão agora também com a novidade que é Bombeiro Mirim. Então, você que, pai, quer direcionar seu filho para alguma atividade, quer começar a entender também como cuidar da natureza, né? Que o bombeiro tem essa parte também educacional ambiental, entre em contato com o pessoal da Alto Nível, tá? Você vai poder, diversas idades ali de crianças podem estar fazendo esse curso de Bombeiro Mirim. Então, entre em contato com toda a equipe da Alto Nível, a Magali, o Samuel, o Jorge, tem uma galera muito grande dentro da escola para poder te atender. A escola fica aqui em Registro, bem no centro da cidade, então é fácil de acesso, é fácil de encontrar. Deus, eu não conheço o Registro, tal. Como que a gente pode entrar em contato? Entre em contato pelas redes sociais, então, Centro Educacional, Alto Nível, tá bom? Ou então entre em contato com a gente aqui do Pod Vale do Ribeira, a gente direciona você para a equipe da Alto Nível e você vai poder estar se qualificando, se
entrando em um alto nível, né? Como é o nome da escola, então você vai mudar de patamar, você vai para um alto nível, poder estar desenvolvendo cada vez mais a sua profissão que você deseja conquistar, tá bom? Então entre em contato com eles pelas redes sociais ou então visite a escola, tá? A gente vai botar no descritivo do programa aqui o endereço, contato, então quer se profissionalizar, quer se capacitar, entre em contato com a galera da Alto Nível, Centro Educacional Alto Nível, para você poder estar crescendo e chegando num patamar de alto nível, tá bom? A gente vai soltar um vídeo do alto nível e nisso também a gente vai fazer uma substituição aqui, um bate-bola, né? O Vinícius vai sair um pouquinho pro Rodrigo, tá? Mas aí depois a gente volta com todo mundo juntos também, tá bom? Então, a gente já volta já. Voltamos então, pessoal, agora aqui novamente com o Rafael, mas agora estamos com o Rodrigo aqui, vai falar um pouquinho do trabalho dele também dentro do documentário. Rodrigo, primeiro fala pra gente aí de onde você é, quem não te conhece aqui do Vale, fala um pouquinho da sua trajetória aí. Boa noite a todos, eu sou o Rodrigo, eu sou de Juquiá, sou amigo e cunhado também do Rafa. E eu sou músico, né, desde que eu me entendo por gente, e eu tô responsável pela parte sonora, né, na parte de tanto a captação, né, dos áudios, de entrevistas, de narração, mas também na parte musical, a parte de trilha sonora, né, então o Rafa teve o cuidado também de me convidar pra gente fazer as expedições juntos, né, então a gente foi em trio, ia eu, o Vini, o Rafa, e participar para sentir também, né, a parte para se inspirar, né? Não só se inspirar, ajudar também a fazer alguma coisa e se inspirar também para criar essa parte imersiva que é a trilha, né? Enquanto a pessoa tá falando ali, tem que ter um sonzinho para... Sim, né? Realmente, só a parte cinematográfica, né? Que é a parte que a pessoa ela entra dentro da cena, né? Com certeza, faz muito sentido isso, né? É uma questão que mexe com a pessoa, né? Sim. Então você tá ali, né? Além de você ver o visual, mas tendo o som ali te induzindo a realmente entrar dentro daquele conteúdo, fora de até série. Um comentário, né? Especialmente quebrando uma cultura atual que é de robotizar tudo, né? Inteligência artificial, criar tudo. Sim. Poderia ser feito por tudo isso. Uhum. Talvez a maioria das pessoas não percebessem, né? Mas nós não estaríamos sendo íntegros, né? E como foi para você, Rodrigo, estar imersivo nesse áudio, né? Então você estava ali no silêncio, no som do rio. Você estar imersivo nisso para criar depois uma trilha para o documentário? Olha, foi assim uma experiência surreal, porque a gente até comentava entre nós, né, que a gente passava lá um final de semana fazendo as captações, trabalhando, e a experiência era tão incrível que a gente ficava durante algumas semanas assim digerindo a experiência, né? Tanto na parte de entrevistas, quanto nas partes contemplativas, né? Igual o Vinícius mesmo falou. Tinha vezes que a gente esquecia do nosso trabalho, ficava ali uma meia hora contemplando a paisagem, contemplando a beleza, né? Entrando no rio de calça jeans, né? Atravessando o rio com calça jeans e tênis, e era uma coisa surreal. Então... Também as entrevistas, cada pessoa, cada experiência trouxe muita riqueza pra gente e também trouxe um respeito por esse documentário, né? Cada vez que a gente fazia uma viagem, fazia algum trabalho, a gente sentiu respeito pelas pessoas, respeito pelas comunidades e respeito pelo nosso rio, né? Pela nossa bacia. Que legal, que maravilha, hein? Que
estar imerso tudo isso, que você foi criar um áudio, mas antes de criar o áudio você estava ouvindo as histórias e ouvindo toda a natureza, que também é uma trilha, né? Demais. E quais foram as suas inspirações que você trouxe para essa trilha? Que a gente ouviu, já ficamos encantados, reconhecemos alguns toques ali. Como que foi isso? Então, a gente foi conversando, né, sobre o som, né, o conceito, né? Igual o Rafa, ele concebeu, né, esse documentário na Amazônia, né? E aí ele tem um amigo lá que é um grande músico, toca flauta, várias flautas, né? Charango também, e aí esse amigo fez uma composição, né? Nós decidimos fazer uma música própria para o documentário. Sim. E essa música já está nas plataformas, né? Chama O Sopro das Águas, da Nascente à Foz. Já quero seguir. Então ele compôs essa trilha, e baseado nessa trilha, eu também estou tentando trazer elementos, né, da nossa região. Então a gente tentou juntar essa parte andina, essa parte do Piabiru, como o Rafa disse, né? Essa música tem o conceito, né, do Piabiru, né, que sabe a história, né, do caminho, né, que liga a gente, pra né? Quem tá assistindo. O que é o caminho de Piabiru? O caminho de Piabiru, o Rafa acho que sabe explicar melhor, mas é um caminho indígena, ancestral, né? Milenar, né? É um caminho indígena que liga, né, o Brasil aos Andes. E quando ele chega no Brasil, ele se divide e passa pelo Vale do Ribeira. Paraná, né? Também, né? E passa pelo Vale do Ribeira, vai até o Paraná, nessa divisão ele vai até o Pantanal, então cada vez está se descobrindo mais sobre isso e se comprovando mais esse trecho no Vale do Ribeira, essa relação que esse caminho tem com o próprio rio, né? Então, como a gente fez o caminho das águas, não tinha como deixar esse caminho ancestral, né, que tem essa remetência dos povos andinos, né? Aí surge curiosidade, será que os nossos guaranis tinham relação com os tucunacás, que são os índios, né? Que a etnia que tinha lá, né, em épocas ancestrais. São muitos povos indígenas, né? Traz Acho mistério, que atualmente né? são uns 350, imagine, Sim, quando foi criado o caminho de Piabiru, né? E ao mesmo tempo a gente tem registros na nossa região, como o Luzil, né? O segundo fóssil mais antigo das Américas, que foi encontrado em Cajati, que está aqui na bacia do Jacupiranga, né? Então, é para trazer a conotação de ancestralidade, né, Rô? Sim, e aí junta esse estilo, né, do charango, da flauta, mas também trazendo elementos da nossa região, né? Igual eu tô com a viola lá em casa, aprendi a tocar viola, violão, rabeca. Então, a gente tenta trazer esses elementos para também contextualizar da nossa região e também fazer isso tudo ser uma coisa só, né? Que a música é uma coisa só, a música é universal. Você mergulhou no rio e mergulhou também na trilha, né? Sim, é uma imersão. Que legal, e realmente ficou uma coisa bem harmoniosa, né? Realmente, né, essas conexões que você falou, né, de instrumentos, quem parar para realmente reparar na sonoridade, né, do documentário, né, pelo menos no videozinho que a gente viu, são muitos detalhes, né? Então não é simplesmente uma música que tá rolando ali. Coloca a gente ali dentro, né? Não, e se for para fazer qualquer coisa, igual o Rafa falou, com a inteligência artificial você faz, né? E faz música muito bonita, né? Sim. Mas a gente tem que trazer esse negócio orgânico. É uma coisa que vem de dentro para fora, né? E também inspiração, os músicos da região também, né? Tem muitos músicos. Sim, igual o próprio Lara, que participou, né, em entrevista. Imagina o respeito que eu tenho que ter para fazer uma trilha sendo que o Lara tá... E o Lara é recém-operado, né? O Lara recém-operado fez questão de participar, de dar os seus... Né, dar sua entrevista. O Julião também, um baita de um poeta, né? O Pedro Navala me ajudou com a parte de percussão. Então, tem uma história muito legal com o Pedro, que a gente foi gravar uma percussão e aí ele foi gravar com um tambor. Aí eu falei assim... Pedro, você não tem um negócio assim mais ancestral, assim? Aí falou assim, lá no CJ, né, em Miracatu, né, lá no Centro da Juventude, tem uma alfaia. Eu falei, o que é isso? É um instrumento que ele é feito com madeira e couro de animal e corda. Eu falei assim, é isso que eu quero. Aí a gente fez lá os trâmites para ir lá, fomos lá buscar essa alfaia, um instrumento assim, embrulhado num saco assim com cheiro de mofo.
Que é pele de animal, né? Aí na hora que ele deu a primeira batida assim, eu falei assim, não, é isso que eu quero. Que legal. Aí ele falou, então vamos lá, Rodrigão. E Show. aí a gente foi e a gente buscou esses elementos, né? A parte também, o Pedro tem muita parte de som ambiente, igual vento, ele simula vento com a parte de percussão, assim. Instrumento feito com material reciclado. Instrumento feito tudo com material reciclado, né? Então ele tem um monte de tampinha de garrafa, assim, ele faz barulho de chuva. Então é uma coisa, é surreal. Então é muito bom, é muito fera, bom né? isso. Sonoplastia. Então o Pedro deu uma grande ajuda também pra gente. Legal, legal. E aí, então, assim, envolvendo toda essa galera aí, quantas pessoas envolvidas dentro do projeto, Rafa? Olha, precisa contar, mas entre equipe de gravação, equipe de música, porque lá em Manaus o Edu mais 3, 4 músicos. Mais os entrevistados aí de 20 a 30 pessoas. Bastante gente, né? Bastante gente para desenvolver um trabalho isso. tão bonito desse aí. 20 a 30 pessoas. 30 pessoas. 20 não, pô. Então umas 30 pessoas. E assim, fora que a gente tem gratidão desde daquele que levou a gente de barco de Iporanga até Iporanga, da pessoa que fez um almoço num dia tal porque era só ela que poderia fazer, da pessoa que atendeu a gente na pousada tal e arrumou um jeito da gente poder dormir lá porque tava passando e era o lugar de dormir, não tinha outro. Assim, é união, né? A união é quem nos conduz, né? A união é uma força, né? Até quem deu o cafezinho lá no encontro do Itapirapuã com... Isso também. O Sama, né? Um guia Sama, de turismo. Cafezinho que salvou ali. A gente tava com a não coxinha almoçou, fria. Né? Aí do nada o cara saca uma garrafa de café. Daí eu ainda brinquei. Tecnologia. Alta tecnologia. Por isso que não podia ser IA, né? Tem que ser pessoa. A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de vida. Não Sim, tem como. O Ribeiro é vivo, né? É. Tem muito rio morto já por aí que precisa reviver, né? Aham, e o nosso protagonizar mesmo, forte, mostrar ali com a persona. Sim. Muito bom. Qual foi o desafio, assim, de vocês? O maior desafio para conseguir realizar isso? Além de todas as alegrias e maravilhas, né? O desafio, na minha opinião, não digo nem convencer, é demonstrar para as pessoas que a gente ia entrevistar o intuito disso, né? Aí voltando no que eu falei do começo, somos nós falando sobre nós, todos os filhos da terra. O que a gente quer com isso? Pertencimento, nada além, né? Com certeza. Tanto que a obra, o documentário, ele é um documentário que ele vai ser registrado como de utilidade pública. Né? Não é para ninguém se envaidecer com ele. Né? A diferença entre as pessoas que estão produzindo documentário, né? Independente de quem está de responsável pela fotografia, pelo som, pela direção geral, enfim, essa é só a função. Né? Então, assim, o grande desafio, dificuldade que a gente teve, olha, eu não consigo medir, porque a vontade era tão grande. Que legal. Que ótimo! Isso é bom. Eu acho que o maior desafio foi... Tá sendo, na verdade, escolher o que mostrar nos 50, 55 fazer minutos edição, que a gente vai ter. né? De 14 Nossa. horas transformar, né? Eu acho que o maior desafio é esse. Por quê? Tô dizendo isso. Porque a dificuldade de gravar, de não almoçar, de pegar chuva, de pegar sol, de ficar 60 quilômetros sentado num barco, dando 360 graus em Iguape, para conhecer mesmo o Ribeira, ali, com os meus olhos, com os nossos olhos além da lente. A entrada, a saída do valo, para ir lá pegar naquele sedimento que está lá no final, que o valo leva, o que é isso mesmo e tal, ver as plantas que estão ali, né? Esse esforço ele foi prazeroso, então... parece mais gostoso do que desafio, então não posso dizer né? que foi difícil, né? O mais difícil, eu acho, é a captação de recurso, né? Isso sim, isso sim. Agora, poder... esse ponto, ele é crucial, porque, como eu disse, o FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? O que alimenta esse fundo? São as pessoas que usam a água e pagam pela água. Por exemplo, se eu tenho um poço artesiano na minha casa, um exemplo mais simples, né? Básico. E ele é registrado porque tem que ser no DAE, hoje SP Águas, que é uma agência que cuida das águas, eu pago pela outorga. Aquele pagamento, parte daquele pagamento vai para esse fundo. Um exemplo de fonte. Sim. A transposição do rio Juquiá gera uma outorga, uma autorização. Aí, com base no metro cúbico que é usado aquela água, gera-se uma receita que alimenta
a parte desse fundo do Vale do Ribeira, da nossa bacia, a geração de energia elétrica. Então, são vários fatores que alimentam esse fundo. Só que esse fundo é um fundo que existe há muitos anos, ele é referência no Brasil para gestão ambiental, vários outros estados replicam essa política pública do estado de São Paulo, mas o desenvolvimento de projetos audiovisuais, de comunicação, um documentário mesmo, né, nunca teve. Então, por que não, né? Sendo que a maior dificuldade de se fazer gestão de água é a comunicação, é a educação ambiental. De nada adianta eu fazer um melhor sistema de saneamento do mundo se eu não comunicar às pessoas que vão receber aquilo a importância e a responsabilidade delas, a consequência, etc. E tal, né, daquilo. Então, a partir dessas janelas e muita discussão, são muitos anos conversando e convencendo, colegiado, porque o Comitê de Bacias ele é um colegiado, com instituições de todo o Vale do Ribeira, e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos com instituições do estado todinho, né? Convencer a importância disso. E eu acredito que é um AC/DC, né? Um antes e um depois do protagonismo do Comitê de Bacias, que é esse colegiado, criando material, saindo um pouco do cartesiano, do convencional, do quadrado, saindo quadrado, né? E entendendo que isso é tão importante quanto as outras coisas. Você tem uma educação antes e uma educação depois para passar para as pessoas, Sim, né? O isso é contínuo, né? Aí, assim, não tem como uma pessoa... eu acredito que, melhorando a minha fala, a pessoa que tiver a oportunidade de assistir o documentário e entender a mensagem que ele está trazendo, eu acredito que seja impossível essa pessoa não parar para pensar em como ele está se relacionando com o Ribeira. O que ele está levando quando ele fala da nossa região. Um grande pecado capital, né? O turismo é um pilar, vocês sempre estão trabalhando aqui no podcast, eu acho incrível, porque é um potencial da nossa região, uma atividade econômica, né? Desenvolvimento. Mas enquanto a gente tiver pessoas que cheguem no Vale do Ribeira, que para numa padaria, para num posto de gasolina, a pessoa parou porque precisou, né? Abasteceu o carro, por exemplo. E olhou para o lado, viu uma montanha, tal, não sei o quê, muitas vezes passou por um rio, né? Tem rio para todo lado, vê umas placas por aqui e por ali e pergunta, né? O que tem para fazer aqui? E ela recebe geralmente nada, aqui é isso. E a própria pessoa está falando mal dela e não está percebendo. Uma vez que qualquer pessoa que viva no Vale do Ribeira fale mal do Vale do Ribeira, não estou dizendo que nós não temos problemas. É outra coisa que estou dizendo. Sim. Ela, sem perceber, ela está falando mal de si própria. Com certeza. A gente precisa muito se ressignificar, né? Nossas relações e sobre nós mesmos, né? Encontrar a nós mesmos para poder nos valorizar e valorizar o que tem em volta, né? Sim, eu acho que exato. E o único caminho para isso é olhando para trás. Né? Porque a tecnologia... Frase de historiador, hein? Historiador e pesquisador, hein? Falando nisso, um livro que inspirou a gente pra caramba e peguei nele, né? Exemplar físico que é a Expedição do Rio Ribeira, onde tem a presença e desenhos e textos do Crone, né, que é um dos maiores desbravadores, descobriu o ídolo de Iguape, as cavernas do Alto Ribeira, foi todo esse caboclo aí, alemão, que gostava um pouco do Vale do Ribeira, que descobriu e foi fonte de inspiração, né? Então, como o Alok diz também, né, o futuro é ancestral, né? Tudo isso, eu acho que hoje a humanidade está num ponto, né? Até é um assunto que envolve até a paz de espírito, né? Está tão em conflito, olhando para frente, atrás de tecnologia, atrás de informação sem relevância e se perdendo na própria linha do tempo. Com certeza. E se a gente não olhar para trás, resgatar isso, a gente se perde, esquece quem é. Fica, né? Sem lastro, né? Fica sem raiz, uma planta de vaso, eu costumo dizer. Leva para qualquer lugar, cabe em qualquer canto. Sim. Só que precisa que alguém cuide dela. Ela não sabe cuidar de si, né? E você, Rodrigo, como que você vê o seu lado profissional agora, depois de ter vivido essa experiência, de ter trabalho com trilha cinematográfica, ter feito tudo isso aqui no Vale? Eu acho que isso é incrível, né? E eu comecei ali no violão, na guitarra, sou guitarrista, né? Meu instrumento, assim, que eu toco mesmo é guitarra. Mas eu sempre gostei desse lado de trilha sonora, presto atenção quando eu tô assistindo um filme, às vezes eu nem presto atenção nas falas, eu fico prestando atenção na trilha, assim, naquele climinha, e eu tô transpassando isso agora pro documentário,
E não só para o documentário, também para outros trabalhos. E eu acho muito legal. É um universo muito, muito legal esse de trilha sonora. Você transformar em música aquilo que você viveu, né? Acho muito E às legal. vezes algumas pessoas, né, elas vão sentir, elas vão viver aquilo. Às vezes não vão nem perceber. Não vão nem perceber. Verdade. É sutil, né? O silêncio dentro da trilha é uma trilha. Sim, né? É verdade. um momento, né? É verdade. Às vezes aquele som de água, só aquele som de água, som de vento. O primeiro teaser que vocês lançaram, exatamente. Quando começa aquele som de água ali, aí vem a imagem e a trilha, é de arrepiar. Verdade. É de arrepiar. E também entra isso que a gente está falando, né? Tecnologia e versus a produção de pessoa, né? Sim, sim. Porque a gente está no mundo contemporâneo, né? Que estamos vivendo sobre isso e tem que ir na contramão, né? Então, a gente vai trabalhar com isso, você vai continuar trabalhando com tecnologia, mas você vai olhar agora para um trabalho e vai pensar, tecnologia, ela tá a serviço da gente, né? Exatamente. Igual hoje em dia, para você ter um som de orquestra, você tem ali no computador. Mas só que você tem que direcionar aquilo, né? Então, sempre o lado humano eu acho que é mais forte, né? A tecnologia tem que ser nosso servo, não nosso patrão. É verdade. É verdade. Muito bom. A gente tá, infelizmente, chegando nos finalmente, né? O papo tá muito bom, muito agradável, né? Mas, Ira, faça aquela perguntinha que a gente sempre deixa aos nossos convidados, né? Como fazer essa pergunta para essas pessoas agora, né? Olha só, exatamente. Foi grande, toda a vida deles, o trabalho deles já é isso. Mas quando as pessoas vêm aqui no programa, né? Vieram pessoas de diversos setores, né? Como o Douglas falou. Além do turismo, gastronomia, tivemos aqui educadores, né? Atletas e tal. E para vocês, a gente queria perguntar, né? Um lugar de passeio, um lugar de turismo, um lugar de relaxamento, um lugar que quando vocês estão fora do trabalho, né, mas pode ter passado, porque agora, né, depois vocês conheceram, né, para que as pessoas que estão nos assistindo, né, conheçam e tenham essa vontade também de sair, de turistar, de conhecer, de contemplar, né, de viver isso que vocês fizeram aqui no Vale. Olha, preferido são todos, né? Mas, assim, um lugar que eu sempre vou aqui na Serra do Manecão. É um lugar incrível, né? Amanhã. Que eu legal. tô louca, é maravilhoso. Pirulito, Bodão, Oséias e Adriano. O apelido dele é Oséias, o nome é Bodão, o apelido é Adriano, o nome é Pirulito. E a estrada, né, do Bodão? Sim, sim. Eu olhei no mapa, tá lá a estrada do Bodão, gente. Sim. E, assim, são referências, o lugar é referência. Eu chamo aquele lugar de terapêutico, porque você não precisa fazer nada, você precisa estar ali, velho. Não precisa fazer nada. Nuvens, gente, Isso. Acima das ali, nuvens. Inclusive, que eu ia dizer, né, porque eu lembrei dali, porque sempre vou, gosto. E ali é um lugar que a gente percebe as águas do Ribeira em um outro estado, literalmente falando, que são os rios voadores. Aquela nuvem, aquele tapete, que é a beleza, né? O carro-chefe da Serra do Manecão, além da natureza, da montanha, do rapel, de um monte de cachoeira, um monte de coisa, né? Que é belo. Aquele chão de nuvens que dá a sensação que quem está voando, aquilo são os nossos rios voadores. É a água produzida por nossa floresta que vai para outros territórios que não tem floresta para produzir água. Ai, que incrível ver você, Rafael. Nossa, gente! Então, o passeio até muda, já eleva. É isso, exatamente isso. Em outros lugares também, o Petar, vá pro Petar, mas vá com o tempo. Vá com o tempo e vá com a certeza de que você vai querer voltar. Assim como a Serra do Manecão, assim como a Barra do Ribeira. A Barra do Ribeira, ou mesmo a oportunidade de fazer o percurso de 360 graus em volta de Iguape, que a gente fez, 60 quilômetros de barco, é incrível, enfim. E você? Rodrigo. Esses lugares que ele falou a Serra do Manecão é incrível. Inclusive, o aniversário do meu filho, a gente passou lá, né? Montamos uma barraca lá, aí 4h30 da manhã, acordei as crianças pra contemplar. Meu filho fazendo 9 anos, aí ali na Serra do Manecão foi incrível. Que presentão e que diferente também. Foi Nossa, diferente. Parabéns pra vocês, hein? Por já inserir seu filho já nessa vivência, né? E essa valorização de onde a gente tá. Sim, verdade. Que incrível. Minha esposa levou uns caldos e aí a estrada meio esburacada assim. O bolo de aniversário não podia se desfazer, equilibrando, porque mesmo no carro é uma trepidação.
Mas chegamos lá e fizemos, foi lindo. Foi muito Legal. bom. Que legal, gente. bola. Olha só, Doug. Nossa, hein? Comemorar Vini, fale daí, aniversário, hein? Vini. Fale daí pra gente também falar que você... um lugar que você gosta de... Em volta de Iguape, O sim. Vini, 60... Sim. Só para você Só contemplar, contemplação. né? Então, fica a dica também, quem quiser navegar aí em volta do Rio Ribeira, lá na Iguape, né? Sim. 60 km barra, valo ali, né? Tudo, Isso. Pode... aquela volta ali, muito legal. Inclusive, assim, né, o Valo Grande, todas as histórias, conhecidas e não conhecidas, e as conhecidas com uma profundidade um pouco maior, tá dentro do documentário. Legal. Então, é mais informação ainda pra galera aí. E fala pra galera, né? Que dia vai ser o lançamento, aonde vai ser o lançamento. As redes, como acompanhar. Sim, nós foi criado, né, uma rede social no Instagram, um perfil pro Águas do Ribeira, para dar foco, né, para esse projeto. Ela conversa com as páginas também do Comitê de Bacias, da Preservale, que é quem está executando. Importante falar também da Associação dos Bananicultores de Miracatu, que é a tomadora desse recurso, né? Então, é sempre dificultoso tomar recurso público e é mais dificultoso ainda inserir a sociedade civil, né? Então, é um protagonismo full, né, da sociedade civil essa obra, que o Estado está fazendo o papel dele mesmo, só que o exercício está sendo feito pela sociedade civil. E o lançamento, a estreia, né, do documentário vai ser no Sesc Registro, no dia 11/9, com uma segunda sessão, dia 11, que cai numa quinta, e dia 14, que cai num domingo, uma outra sessão, né? A gente vai estar com um mês de antecedência, né, em agosto, abrindo para uma lista de convidados, né? São 174 lugares que tem ali no teatro. A estreia já está bem encheiando já. E para o domingo também, né? E depois disso a gente vai seguir um cronograma regional. Vai ter uma pré-estreia em âmbito nacional. Recebemos o convite do Fórum Nacional de Comitê de Bacias, Encontro Nacional de Comitê de Bacias, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo, em setembro. Legal. E a gente está vendo aí, dia 9 e dia 10, vai ter uma pré-estreia lá, mas não é do filme, não. É do trailer e uma prosa, assim, né? Porque a exclusividade de fazer na região, porque o Rio é daqui, né? Sim, com certeza. E aí a gente quer apresentar em cinema, em sala de cinema em São Paulo, a gente quer inscrever em festivais, e aí há de infinito, né? Aí é onde ele alcançar, Isso. Bora lá. E vamos fazer a força E para... um outro projeto que a gente está em stand-by, que é... Eu não vou dizer o nome ainda, porque é meio surpresa, mas enfim, é um streaming do Vale do Ribeira, onde a gente vai iniciar a criação, né, através dessa plataforma de qualidade geral, para ser um repositório audiovisual do Vale do Ribeira, não só do comitê. Gente, então, o parabéns. trailer deu essa ideia, eu encontrei uma trilha, não vou dizer um caminho, uma trilha que passa um pé, mas dá para pisar. E nós estamos pisando e já está quase assim consolidada essa ideia. Que legal, acesso para as pessoas, né? Isso. Porque não é todo mundo que tem esse acesso, acesso até de sair de casa e até lá assistir, o entendimento e poder ter um acesso mais facilitado de outras produções no Vale. Isso, aí quando chegar nesse momento, nesse lugar, ter essa ferramenta, vai acontecer. Vem divulgar aqui. Sim, vem falar com a gente. Com certeza. E também de atrair outras pessoas para alimentar, né, esse repositório depois. Sim. E qualquer professor de qualquer escola rural do Vale do Ribeira, de qualquer lugar do Brasil. Fazemos vários chamados. Poder assistir, mostrar. Nossa, Sim, que né? maravilhoso. Para a molecada entender Então, e compreender. São desafios, isso. Para poder dividir essa melancia, é grande o fruto. Nossa, né? eu tenho muito interesse para acompanhar. Levar para eles também. É verdade. Isso, faz parte do roteiro de estreia, né? Nada menos do que isso, compromisso assumido olhando o olho das pessoas, né? Que sentimos na hora de fazer esse oferecimento. De passar, por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação no Quilombo de Praia Grande, já estou conversando com a comunidade, uma apresentação em praça pública, possivelmente em Iporanga, uma apresentação em praça pública em Ribeira, uma apresentação em praça pública em Iguape, já estou conversando com a fábrica de cultura de lá, já tem uma conversa avançada, né? Legal. Aqui em Registro, quem sabe a gente faça uma apresentação em praça pública, depende, eu estou conversando com a prefeitura, vamos ver qual é que é, né? Mas a ideia é fazer isso, é mostrar para as pessoas daqui, né? Show. Isso é mais importante do que um dia, quem sabe, entrar em alguma plataforma e ver que milhares de pessoas fora daqui assistiram.
isso é menos importante, num grau de prioridade, do que quem é do Vale do Ribeira ter esse acesso, assistir e pegar, né? Com certeza, com certeza. Isso é de uma relevância muito grande para a região, né? E para todos que vão poder desfrutar desse documentário aí. E mais uma vez agradecer o programa, o podcast, vocês dois, toda a equipe que está por trás das câmeras aqui, enfim, o pessoal do Ribeira Plus, todos, né? São todos amigos. É notório a relevância que vocês estão fazendo, uma que está unindo. Unir gente hoje em dia é difícil demais. Sim. Dentro de um mesmo propósito. Pensando em ganhar o quê? Felicidade. Felicidade. Tá feliz com o que Essa tá fazendo. troca. Satisfação de espírito. Esse é o primeiro salário, né, Sim. do bom fazedor. Então, agradecer isso e desejar vida longa ao programa também, que as pessoas assistam, né? Acompanhem mais, são vários episódios que o programa tem. Sim. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, nós temos o nosso site, nosso portal, nossas redes, está lá. A gente vai mais das colocar, coisas, quiser né? falar, mas a gente depois É o também vai colocar preservale.com.br, descritivo do arroba programa. preservale com 2 L's, nossas Tudo redes ali já sociais, encontra. né? LinkedIn, etc. Tudo é onde a gente se exibe. Demais. Show de bola. Nossa, gente, rico demais ouvir vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Vini. Obrigada, Rodrigo. Rafael, A gente que assim, agradece. ouvir vocês é enriquecedor. Esse programa ficou pequeno demais até, É, Doug. nossa, nem fale, né? Nossa. Muita coisa, muita história. E trouxeram só uma prévia ainda, Só né? uma prévia. É uma fita da rabiola. Nossa, imagine Então- o resto. Então, assim, galera, vamos aí, né? Ficar ligadinho, que semana que vem, ó, dia 11, né? Lançamento oficial dentro do Sesc Registro. Então, fica ligado, porque é um conteúdo de muito valor para o Vale do Ribeira. Então, você que é da região e a galera que não é também está nos assistindo aqui, fica ligado que a gente também vai postar nas nossas redes lá sobre o documentário, os nossos cortes, né, o vídeo, e aí a gente vai ajudar na divulgação também, porque é muito importante para todo o Vale do Ribeira, para o estado e para o mundo inteiro conhecer o Rio Ribeira e a história do Rio Ribeira de Iguape. Então, a gente agradece a vocês, agradece ao Rafa, Rodrigo, Vini, né, que está aqui conosco também, toda a galera da Ribeira Plus que sempre está conosco aqui. Ira, obrigado novamente Valeu, por estar Doug. junto nessa Valeu. empreitada, né? Um assunto Ah, e eu muito trouxe bom. também uma lembrança para vocês. aqui. Tá vendo aí que tá Que só da na hora, expectativa, muito né? Na expectativa. obrigada. E é o motivo da minha confusão mental. Vamos Que é a nova abrir aqui campanha. pra Mostrar. mostrar a campanha que o Rafa tá produzindo também. Ribeira é um rio de muitas águas. Aí, ó. Aí. E de pessoas e de história também, né? Então, tá aqui, ó. Show de bola. A camiseta é feita de garrafa PET, né? Aí, ó. Além de tudo isso, hein? Ó. Ai, que lindo. Eu me sinto muito honrada, gente. Muito Obrigado de obrigada. novo, né? Obrigado pelo presentão aí, ó. Tá aqui, daqui a pouco a gente vai usar, né? E você, né? Continue seguindo a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares, né? Deixa o like, comente aí, principalmente comentar é bom. Fala se gostou, não gostou do episódio. Ó, não gostou é difícil, viu? Porque o episódio foi fora de série. Então, vão lá, comente também, compartilhe com todos, tá bom? A gente agradece novamente a audiência de todos. Um grande abraço. Até o próximo. Valeu!